pela internet. Que Deus nos abençoe mais uma noite. Eu peço que o pastor Afrânio leia Evangelho de Mateus 6, versículo 33, somente no momento, e depois ore, por favor, meu pastor. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, te bendizemos, glorificamos o teu nome no meio dos teus louvores, da tua ministração, e agora através da missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo para nos trazer a tua palavra. Desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra, e com os corações contritos nós te reverenciamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja amada de Deus, o tema da ministração para as nossas vidas, e que Deus te abençoe e te envolva, faça a sua parte, porque Deus é fiel. Faça a sua parte, porque Deus é fiel. É bem verdade, amada igreja, que o contexto do versículo 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus amorosamente, Deus de forma séria, Deus de forma profunda, exorta, chama atenção para não andarmos sobrecarregados, preocupados, ansiosos para com as coisas desta terra. Ele coloca e vai dando uma instrução muito linda. Ele fala que o corpo e a vida é mais importante. Do corpo e da vida ele cuida. Do que alimento, do que a comida, do que o vestir. E ele começa a dar instruções tremendas, e ele coloca as aves como mestre, no sentido de nos ensinar que as aves, elas não fiam, elas não guardam em celeiro, porém o Senhor cuida delas. E ele vai falando das ervas do campo, que ele faz e criou com tanta beleza, mas que no outro dia morre. E ele vai mais na frente discorrendo e colocando os lírios como professores para as nossas vidas, se observarmos. A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. O Senhor cuida, o Senhor mantém. E aí ele chama a atenção ainda mais, vós homens de pequena fé. Então o Senhor, de forma linda, ele nos chama e nos instrui para poder vivenciar o seu sobrenatural, a sua inteligência. O pai que cuida do filho. Igreja linda, vivemos dias difíceis. Vivemos dias onde muitos lugares a crise já chega, a crise já está. A crise já tem tirado pessoas dos lugares e elas se deslocam para outras nações. Então vivemos momentos difíceis, profético, economicamente, financeiramente, politicamente nem se fala. Então ele, de forma muito linda, o Senhor, sabendo o que nos preocupa, sabendo o que nos perturba, sabemos que nós vivemos nesta terra e precisamos comer sim, precisamos nos alimentar sim, precisamos nos vestir sim, mas ele vem com uma palavra de ordem. Ele vem com uma palavra de ordem em cima da nossa natureza humana, que é ansiosa, que é perturbada, que é preocupante, se preocupa tanto em correr atrás, em ter algo, que esquece do seu Deus, e quando viu, não guardou nada em celeiro, porque é um saquetel furado. Porque a Bíblia diz que é por ele, por meio dele são todas as coisas. Então, ele coloca de forma sobrenatural a sua mente divina para a tua vida, para a minha vida. E ele dá essa introdução tremenda, que o nosso Pai cuida. E ele coloca a palavra assim: não se inquieteis, não ande ansiosos, preocupados com o amanhã.
A Bíblia diz, aí ele diz que anda assim são os gentios, as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não têm Deus como pai, as pessoas que não têm Deus como protetor, as pessoas que não têm Deus como mantenedor, as pessoas que não têm Deus como governante da sua vida. Nós, porém, não somos assim. Nós temos o Senhor que tudo faz e tudo fez e formalizou de forma sobrenatural na cruz do Calvário por nossas vidas. E aí eu entro no versículo que ele fala, que o meu pastor Afrânio leu: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus fala do seu reino e da sua justiça dentro do contexto, em cima das necessidades. Ele sabe o quanto as necessidades oprimem a natureza humana. Ele sabe quanto a escassez oprime a natureza humana. Ele sabe quanto a falta de algo ou na família deixa a natureza humana caída, completamente desesperançosa, completamente assim, sem rumo. E ele fala, e ele pede para jamais entrarmos nessa esfera, porque quem entra nessa esfera é o ímpio, quem entra nessa esfera é o gentio, quem entra nessa esfera é quem não teme a Deus. E o que é mais lindo, ele sabe que se nós não vigiarmos, seremos como gentios que esquecem de Deus. Estaremos na sua presença mais preocupados no que ele nos dará do que o que temos que ser para ele. Estaremos na sua presença, entre aspas, mais preocupados em receber de Deus. É por isso que você escuta e vê igrejas, entre aspas, lotadas, que oferecem coisas, que oferecem meios, que oferecem utensílios e riquezas para prenderem as ovelhas. E se elas não se atentarem para o reino da justiça, elas vão para o inferno, porque o reino é reino de justiça. Então, Deus, sabedor disso, Ele sabe da crise melhor do que ninguém. Ele sabe que no trono do país está sentado o principado, está sentado as trevas, está sentado querendo fazer das nações um povo miserável, escravo. Ele sabe disso. Mas só que o povo do Senhor, ele tem uma proteção especial. Ele tem o Deus que é especial. Ele tem o Senhor, governante dos céus e da terra, que ele deixa bem claro que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Nós temos o Senhor supridor, o governante em que pese todas essas trevas no mundo inteiro. Ao governo, está tudo no seu controle, está tudo no seu domínio. E ele coloca algo muito lindo para que nós não venhamos desfalecer. Não viemos desfalecer humanamente falando, porque não tem o pão de amanhã ou porque não tem algo para vestir. Ele é o nosso provedor. E nós vamos ver o quanto ele tem derramado sim. E digo mais, e se a gente não estiver com a mentalidade dele, a gente nem agradece o que ele tem dado. A gente nem agradece o que ele tem feito. A gente nem agradece o que ele tem multiplicado. Isso tudo o inimigo sabe que abate a tua fé. Isso tudo o inimigo sabe que te esfria na presença de Deus. Isso tudo o inimigo sabe que você deixa de buscar Deus como se deve. Aí daqui a pouco tem os desvios, tem as fraquezas. Aí daqui a pouco alguns já colocam culpa na liderança, outros já colocam culpa na igreja, porque a sua própria vida está em fraqueza. Então não consegue entender nem discernir os tempos. Então, igreja linda, aí ele fala assim: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ora, buscai. No original hebraico, o buscar é procurar, é farejar, é ir atrás, é caçar. Buscar em primeiro lugar Deus, o seu reino. Buscar a sua presença que é vivificadora, a sua presença que é transformadora, a sua presença que é abastecedora, a sua presença que não deixa nos faltar nada, porque Ele é Deus. E por Ele ser Deus, Ele não permite que falte. Ele permite sim lições, Ele permite sim direções, Ele permite sim algumas faltas para que a gente entenda e cresça como filho. Porque o filho precisa crescer, precisa amadurecer. O filho precisa respeitar o pai. Então ele precisa sentir em alguns momentos a falta de algo para ele entender a soberania de Deus na sua vida. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Procurar e trazer este reino de Deus em atividade. Realizar esse reino de Deus dentro de nós. Buscar e olha ele dando em cima das necessidades humanas a prioridade. Muitos estão trocando prioridades.
Muitos não veem mais Deus como se deve, com honra, com respeito. Muitos estão vendo Deus como quem dá, como um comércio. É verdade. Em muitos lugares, muitos estão vendo Deus como aquele que dá. E aquele que dá, e se não der, não tem acordo de comunhão com Deus. E aquele está colocando prioridades. E aqueles que entenderem essa prioridade serão arrebatados. Aqueles que entenderem essa prioridade serão avivados. Aqueles que entenderem essa prioridade serão cheios de Deus. Igreja linda e amada do Senhor, não serão mais meninos. Não serão meninos, porque o que nós vemos em todo canto é gigantes, entre aspas, no altar, e meninos na vida cristã. Gigantes nas vozes e meninos na vida cristã. Gigantes em falar de Deus e meninos na prática da palavra. E o inimigo não está brincando conosco. Então buscar em primeiro lugar. Quando ele fala em primeiro lugar, alguém pode pensar assim, então missionária, eu vou deixar estudo, trabalho, eu vou deixar tudo isso e vou viver para o reino que nem a senhora. A gente escuta um pouco isso. E eu louvo a Deus que a época que eu me converti, acordava às 5 horas da manhã, buscava a Deus até às 6, pegava o ônibus para o distrito, depois ia para a faculdade e tinha tempo para Deus. Então, não. O que o Senhor quer nos falar, em primeiro lugar, são primícias, ordem, decência, visão perfeita da vida, equilíbrio, prioridade, pessoas cheias e não vazias de Deus. E quando eu falei agora às 5 horas, o horário é o que menos importa. Deus se enquadra dentro e você se entende com Deus. Foi nesse aspecto que era o horário que eu tinha. Mas Deus fala, que prioridade é essa? Prioridade é dar primazia para Deus. Prioridade é reconhecer que você levanta porque Deus te dá vida para você levantar. Prioridade é saber que você trabalha e está sadio e as provisões que você traz é porque Deus te abençoa. Prioridade é reconhecê-lo como Senhor da tua vida. Senhor de manhã, Senhor de tarde e Senhor de noite. Tem pessoas que o Senhor, entre aspas, só é Senhor na hora do culto, mas não é Senhor durante a manhã, não é Senhor durante a tarde, não é Senhor no trabalho, não é Senhor na vida, e vem para o culto e o tem como Senhor. Então, primeiro lugar, reverenciá-lo. Esse primeiro lugar é trazê-lo para a sua vida, é trazer para as direções que Ele quer, é trazer para o comando que Ele tem para a sua vida, é trazer para que você priorize Deus, ame Deus, para que quando você for trabalhar, para quando você for estudar, e para quando te faltar algo, tu sabes que o Senhor está providenciando, o Senhor está te dando saúde, o Senhor abrirá as portas, o Senhor trará mantimento, o Senhor trará provisão, porque Ele é Deus. Igreja amada, então, em primeiro lugar, é reverência, é uma ordem, é decência, é visão perfeita da vida, é equilíbrio. Tanto prova que todas as pessoas que deixam Deus de lado, todas as pessoas que andam ansiosas, preocupadas pelas coisas desta vida que Ele coloca no texto como gentios, são pessoas com depressões, são pessoas angustiadas, são pessoas perturbadas, são pessoas que andam em desordem. E Ele fala assim, mas minha igreja não pode ser assim. Mas meus filhos têm uma palavra de comando. Buscar em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar o seu reino, o comando de Deus. Com decência. Vida com Deus, visão de Deus. E a sua justiça, sistema de leis, regras morais, ética, vida de salvação e vida com Deus. Deixa eu falar algo para vocês, igreja. É impressionante como esse ministério maldito de apostasia tem esfriado a corrida de muitos. É impressionante como esse ministério maldito de apostasia tem trocado, tem enganado e mudado os valores. Não estão mais no banco da igreja como se deve. Não estão buscando mais Deus como se deve. A sua justiça, a justiça de Deus, acabam trocando e por enganos, por interesses, pelas suas atividades. E não vive mais as leis morais, as leis éticas, as leis espirituais, porque não tem importância, porque andam sobrecarregados, andam ansiosos, andam incrédulos, porque quando eu ando ansiosa, eu digo para a fé, sai daqui que tu não tem espaço, e a incredulidade entra. Então o Senhor, Ele dá direções tremendas, e quando busco em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
o comprometimento com o reino aumenta e as necessidades são supridas. Deixa eu colocar o primeiro item aqui. Dentro desta ordem que nós já liberamos, dentro do contexto que nós já falamos, quando eu entro nesta ordem de Deus, quando busco em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o comprometimento com este reino aumenta e as necessidades são supridas, porque ele fala, todas as coisas serão acrescentadas. Olha a ordem que ele coloca, para exatamente eu não viver ansiosa, preocupada e distante de Deus. Quando eu obedeço a ordem, a justiça, ao reino, essa visão perfeita, automaticamente o Espírito Santo de Deus me faz comprometida. Ele realiza, ele coloca no nosso coração coisas tremendas. Então deixa eu te falar algo, igreja. Comprometimento é realizar, é fazer o que Deus pede para que façamos, é não deixar morrer, em que pese as lutas, em que pese as necessidades. Ele é o Senhor que supre. Então, quando eu coloco a linha de entendimento e equilíbrio, o reino de Deus e a justiça, você vai ver algo na minha vida, eu vou ver algo na vida de vocês, o comprometimento com o reino. O comprometimento com Cristo, o comprometimento com o corpo, o comprometimento com o cabeça, o comprometimento com o Espírito Santo de Deus. Então eu te digo, eu tenho certeza absoluta que Deus colocou coisas tremendas no coração de vocês neste retiro. Eu tenho certeza absoluta que Deus revelou coisas profundas no coração de vocês neste retiro. Eu tenho certeza absoluta que Deus marcou, direcionou e tem falado ao coração de vocês o que vocês devem fazer. Então deixa eu te falar, comprometa-se, se envolva, porque Ele diz que Ele cuida de nós. Ele diz que aquele que anda por fé, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em Salmo 37, 25, fala assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, abandonado, sem provisão, nem a sua descendência a mendigar, a implorar o pão de cada dia. Igreja amada, linda do Senhor, comprometa-se com Deus, coloque em ordem a tua vida, que Deus suprirá as tuas necessidades. Muitos estão fazendo ao contrário, estão sendo destruídos, estão entrando nessa atmosfera maldita da apostasia. Mas a palavra de Deus é real, é profunda e é poderosa. Eu entro na sequência da justiça e do reino, e Ele cuida e cuida muito bem, e Ele não desampara, e Ele não faz o justo a mendigar o pão, porque Ele é Senhor. Então o comprometimento é envolvimento, é apego, realizar, fazer valer os projetos de Deus na tua vida. E assim fazemos movimentar o reino. Cada pessoa aqui tem um movimento sobrenatural de Deus para trabalhar para Deus. Cada pessoa aqui tem um jeito especial para Deus e trabalhar para Deus. Cada pessoa aqui, Deus conta com a tua vida para que tu possas movimentar o reino. E quanto mais tu te encontra comprometido, quanto mais tu obedeces à ordem de buscar o seu reino e a sua justiça e se compromete com esse reino na prática dessa justiça, Ele supre as tuas necessidades, porque o justo dele não vive a mendigar, o justo dele não vive desamparado, porque Ele é Senhor. E Ele é que toma conta de nós, igreja e amada linda. Então, e nisso Ele tem pego muitas pessoas. Eu costumo falar, já falei para alguns irmãos, eu costumo falar, eu me considero uma missionária rica. Vou repetir. Eu me considero uma missionária abençoada. Quando falta, Ele derrama. Quando não tem, Ele traz. Quando você nem espera, Ele abençoa. E eu sei que vocês são assim. Porque as nossas bênçãos, o nosso salário como missionário e pastor é sobrenatural, gente. É sobrenatural. E eu quero dizer para vocês que eu me maravilho com o que Ele faz. E como Ele faz, da maneira que Ele faz. E assim vocês não são diferentes. Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa e provê. Eu tenho certeza que cada irmão aqui pode falar no seu interior, falar para você com Deus o quanto Deus tem abençoado. Eu cansei de escutar no retiro, missionário, eu nem achava que eu vinha.
Missionário, não tinha nem isso, o Senhor proveu de última hora. Missionária, eu quero te dizer que foi um milagre eu estar aqui. E Ele abençoou. E Ele proveu, ainda diz assim, ainda me deu do melhor, missionária. Então, igreja linda, esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que nos protege, esse é o Deus que faz coisas lindas por nossas vidas. Então, põe em ordem. Quando busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o comprometimento com o reino aumenta. As necessidades são supridas porque Ele é Deus. Segundo ponto, amada igreja linda. Quando busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a produtividade aumenta. Não só aumenta o meu comprometimento, aumenta a minha produtividade. Não só aumenta o meu apego, aumenta a intensidade. Não só aumenta a minha entrega, aumenta o que Deus tem para fazer através da tua vida e da minha vida nesses últimos dias. Igreja linda, quando busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a produtividade aumenta. Ela não reduz, ela não para, ela não estagna. Você quer ver quando o reino de Deus não está sendo buscado, primeiramente o seu reino e a sua justiça? Quando a produção para, quando não há envolvimento, quando não há aumento, quando não há ampliação dos projetos de Deus nas nossas vidas. Então, quando busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a produtividade aumenta, ela não reduz, ela não para, ela não fica estagnada. Lá Deus dá um exemplo muito lindo, quem não conhece, em Mateus 14, de 13 a 20, a primeira multiplicação dos pães. Sabe o que eu gosto em Cristo? É porque exatamente na escassez que Ele se derrama e mostra o seu poder. É exatamente no impossível do homem que Ele surge e fala, não, eu tenho um outro caminho. Igreja, deixa eu te falar algo. A produtividade aumenta. Cristo entregue totalmente. Ele começa a evangelizar, Ele começa a falar de Jesus para uma pequena multidão. E a Bíblia diz que Ele curou os enfermos. E os discípulos procuram o mestre para dizer para o mestre que como é que vai fazer com aquela multidão. Porque elas precisam comer. Mestre, não é melhor a gente dispensar eles pararem numa aldeia aí e comerem? Aí o Senhor, olha a produtividade, olha a visão de Cristo. Ele não olhou ali as necessidades. Ele não olhou ali no sentido de parar com o reino, ou no sentido de desistir. Ele viu a escassez e Ele mesmo se posiciona como exemplo para nossas vidas. A produtividade do mestre. Aí Ele diz bem assim, não precisam se retirar. O que temos aqui, 5 pães e 2 peixes, Jesus diz traz. Aí sabe o que eu acho interessante, igreja, nessa história que vocês conhecem muito bem? A Bíblia diz que Ele pega os peixes, que Ele pega os pães, Ele olha para cima, sinal de gratidão, sinal de adoração, sinal de saber que Deus estava com ele estava com Deus, ele sendo o próprio Deus, mostrando para os discípulos, ele dá graças. Agora eu imagino assim, a minha pequena mente imagina assim, a Bíblia diz que 5.000 comeram, a Bíblia diz que 12 cestos sobraram, a Bíblia diz que as crianças e as mulheres ainda comeram. Eu imagino assim, os discípulos, que ele repartiu para os discípulos repartir para as pessoas. Eu imagino assim, meu Deus, a natureza humana, o que ele vai fazer? E ele dá graças. Aí ele pega o pão, e reparte. Aí eu imagino um outro falando assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas automaticamente ele ia passando, Deus ia multiplicando. Ele ia passando e Deus ia multiplicando. Ele ia passando e Deus multiplicando. Eles iam passando e cada um ia comendo, cada um ia tendo aquela experiência, aquele culto sobrenatural. Deixa eu falar algo para vocês. Igreja. A produtividade não para. E quando a produtividade não para, o milagre tem que vir. E quando a produtividade não para, as curas têm que surgir. Quando a produtividade não para, o reino de Deus é movimentado na tua vida. Não parou por uma necessidade, não parou por uma escassez. Havia todo o comprometimento de Cristo, havia todo o comprometimento, e comprometimento tem produção, e a produção gera milagres, a produção gera convicção, a produção gera manifestação de Deus, a produção gera os benefícios de Deus para as nossas vidas.
Igreja linda e amada do Senhor. Todos comeram e se fartaram. Pedaços que sobraram, 12 cestos. Deixa eu contar algo. Um amigo meu, pastor, estava na Venezuela. E lá a necessidade, vocês sabem, né, de hoje, muito grande. E os irmãos se reuniram para fazer um pequeno lanche. Tinha pouca comida. Pouca. E esse meu amigo pastor falou bem assim, missionária, eu me aproximei e vi a mesa. E eu olhei a quantidade de crianças, a quantidade de senhores e senhoras. Digo, meu Deus, o que vão fazer aqui? Aí eu fiquei assim para olhar. Eu fiquei bem perto das panelas, eram poucas panelas. Meu Deus, o que vão fazer aqui? Aí oraram. Aí chegou a pastora lá, levantou as mãos e orou. E a fila se formou. E só tinha aquele pouquinho de carne, só tinha aquele pouquinho de comida. E a fila se formou. E ele ficou do outro lado. E começou. Primeiro as crianças. As senhoras. Os senhores. Ele falou, missionária, tinha mais de 100 pessoas ali naquela igreja para comer aquilo que estava ali. E eu aproveitei e fui me aproximando discretamente, fui me aproximando da panela. E fui me aproximando da panela. E eu vi, missionária, quando metia a concha e tirava a carne, que você via nitidamente que não ia mais ter carne. Quando levantava a concha, lá estava a carne de novo. Cada vez que colocava a concha lá, ou seja, alimentou todos eles. Deixa eu falar algo para ti, igreja. O comprometimento gera produtividade. A produtividade gera em você, cada vez mais, o reino de Deus te usando na potencialidade. Não são as necessidades, não são as coisas que nos faltam, porque Ele permite para ensinamento, mas Ele se derrama, Ele vai supre, Ele vai e resolve. Então Ele precisa dessa tua visão, porque o reino de Deus é comprometimento, o reino de Deus é produtividade. E onde tem produtividade, vem os milagres, as curas, vem o poder que a igreja precisa para arrebatar vidas deste mundo. Igreja linda. Terceiro ponto. Quando busca em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, presto contas dos atos e minha porção é derramada diariamente. Quando primeiramente eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu presto conta dos meus atos. Deixa eu falar algo, igreja linda. Existe uma geração que não presta mais conta dos seus atos. Existe uma geração que já vê Deus apenas como um abençoador e não como o Senhor. Existe uma geração que está nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, mas não presta conta com Deus, não presta conta com a sua liderança, não presta conta dos seus pecados, não presta conta das faltas, simplesmente andam como se tudo Deus aprovasse. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, presta conta com Deus. É por isso que Mateus fala, Mateus 3, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele já chegou, o reino dos céus com formosura. O reino dos céus com libertação. O reino dos céus com transformação. O reino do céu com vida. Arrependei-vos. Tem pessoas que não sabem mais o caminho do arrependimento. Tem pessoas que não sabem mais prestarem contas com Deus. Senhor, eu falei grosso com meu irmão, me perdoe. Senhor, eu falei do meu irmão, me perdoe. Senhor, eu agi assim na minha casa com a minha mulher, me perdoe. Senhor, eu agi assim com meu marido, me perdoe. Senhor, eu trato meu irmão assim, me perdoe. Eu trato minha outra irmã assim, me perdoe. Senhor, eu não tenho respeitado líderes, me perdoe. Eu estou dando aqui uma gama, igreja, eu não estou vendo ninguém no sentido direcionado, mas é assim, há uma geração que não se arrepende, há uma geração que não pede perdão, há uma geração que não presta contas com Deus. Senhor, eu não tenho lido a tua palavra, tudo bem, amanhã eu não leio de novo. Senhor, eu não tenho ido na tua casa, não, tudo bem, amanhã eu não vou de novo. É uma geração que não presta conta, uma geração que não honra culto, uma geração que não honra a Bíblia, uma geração que não honra os ensinos e muito mais, imagino Deus, já está muito distante dele. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, eu presto conta. Eu não me permito
Eu não me permito entrar em apostasia. Eu não me permito entrar em esfriamento. Eu não me permito entrar e ficar na cultura do erro. Eu não me permito viver aquela vida escravizada. Eu não me permito, porque quando o reino de Deus se movimenta, quando o reino de Deus, eu sou engajada, eu sou produtiva, meu ato diariamente vai ser buscar a santidade de Deus. Igreja linda, quando prestamos contas com Deus, é que eu busco em primeiro lugar, é que eu estou buscando o seu reino e a sua justiça. E eu não estou levando Deus de qualquer jeito. Eu honro, eu passo a honrar Deus, eu passo a buscar Deus, eu passo a deixar a Deus, falei, Deus vai falar, não se preocupe não, que aqueles que buscam prestarem contas com Deus, Deus vai falar, e eles vão fazer exatamente o que Deus pede, eles vão fazer exatamente o que Deus direciona, eles vão fazer exatamente o que Deus está pedindo, porque prestam conta, igreja. Na igreja espalhada no mundo inteiro, as pessoas perderam a noção que tem uma natureza pecadora. Não reconhece mais que a sua natureza pecadora é animal, é demoníaca. Não reconhece mais isso. E não prestam contas com Deus. Erram, não prestam conta. Pecam e não prestam contas. Continuam na sua cultura da carne e não prestam contas. Mas, igreja linda, quando eu presto contas com Deus, aí Ele arrebenta a boca do balão. Como que Ele arrebenta a boca do balão, Mara? Nas necessidades que é o contexto deste culto. Olha o que diz. Eu vou ler. Deuteronômio 28. Eu peço melhor. Eu peço que o meu pastor leia Deuteronômio 28, de 1 a 14. E atentamente, igreja, atentamente ouça, atentamente ouça. Eu já peço o irmão do teclado, que eu não sei quem é. A irmã, a tecladista, a ungida do Senhor, por favor. Atentamente, igreja, escute quando prestamos contas, o que Deus faz com nossas vidas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, ou quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar tua obra, ou toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima, não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno,
nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra, a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá, até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás um motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Amém. E, queridos, foi tão espiritual isso que o pastor leu. Ele prosseguiu, ou eu não disse que era até o versículo 14, mas foi Deus. Igreja, deixa eu te falar algo. O Senhor me confirmava aqui. Deixa ele ler. Deixa ele ler. Igreja, deixa eu falar algo, para ti é muito sério. A presença de Deus é muito sério, igreja. A lei de Deus é muito séria, igreja. A vida com Deus é muito séria. E tem muita gente brincando na casa de Deus. Tem muita gente zombando de uma forma da igreja. É muito sério isso. E deixa eu falar algo das bênçãos de Deus. Sabe qual é a fonte de lucro da igreja? É o amor a Jesus. Sabe qual é a fonte de lucro para a igreja? É o amor a Jesus. É a devoção a Jesus. É a entrega, o respeito e a honra a Jesus. E se não for isso, caímos em tudo isso que o pastor Afrânio leu. O que tem te faltado, igreja? Fique de pé. O que tem te faltado, igreja? Qual é a tua necessidade? O que tem apertado o teu coração? Hoje eu soube, coincidentemente, que o nosso irmão Gregório, venezuelano, ele trabalha numa oficina lá na Compensa. E para juntar dinheirinho para mandar para sua família, ele anda lá do abrigo, lá do centro. Ele vai a pé até a Compensa. E volta a pé até o abrigo. E sabe quando estamos lá para vir para o culto? Missionário, eu estou chegando, eu vou tomar meu banho que eu quero ir para o culto. O que tem nos faltado e o que nós temos reclamado. Deus é Senhor, igreja. E Ele é provedor. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Tu és Deus de ordem e decência, Deus. Tu és o Deus que sempre nos coloca diante da tua lei como tu queres. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as necessidades serão supridas. Pai, Tu sabes as necessidades do Teu povo, e o Teu povo sabe que Tu tens suprido. O Teu povo sabe que Tu tens aberto portas. O Teu povo sabe que Tu abrirás portas. O Teu povo sabe que Tu tens abastecido. E nós cremos, Pai, diante daquele retiro profundo, purificador, maravilhoso, aquilo que Tu fizeste conosco e continuará fazendo, que portas ainda por este período Tu mostrarás, porque Tu és o Deus de abastecimento. Tu és o Deus que não permite que venhamos mendigar. Tu és o Deus que sabe cada necessidade de cada filho. Enche o coração deles cada vez mais como o meu, do Teu reino. Enche o nosso coração cada vez mais da Tua justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas, porque Tu és Senhor. Nós chamamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Bendito, bendito, bendito é o nome de Jesus. Ori canta, labassuri canta. Ori canta, labassuri canta, labá. Iri canta, labassuri canta, labá. Ori canta, labassuri canta. Iri canta, labassuri canta, larabá. Aleluia, Deus. Mantenha a comunhão, mantenha a unidade, mantenha a Tua única fala, igreja, que o Senhor Te derramou sobre Tua vida, para que sejas o meu povo e para que, com certeza, eu serei o Teu Deus. Louva o meu nome e eu Te engrandecerei, diz o Senhor. Amém. Amém. Que nessa noite nós possamos fechar nossos olhos e, como a missionária ministrou, Senhor, Tu estás neste lugar, Senhor. A Tua presença aqui, Deus, ela é real, Senhor. E nós, Pai, queremos nos encontrar em um lugar secreto contigo, Senhor. Como a missionária ministrou, seja pela madrugada, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite. Mas nós nós queremos, Pai, ter um momento de intimidade contigo, Senhor. Porque é nesse lugar de intimidade, é nesse lugar secreto, Deus, que Tu se mostra para nós, Pai, que Tu se derrama, Senhor, em nossas vidas, Pai. Porque tudo que nós queremos, Pai, é Te ver, Jesus. É Te contemplar, Senhor, em nome de Jesus. Se derrama sobre nós, Pai. Queremos a Tua presença, a Tua graça, Senhor, porque Tu és, Senhor, tudo que nós mais queremos, tudo que nós mais desejamos, Senhor, é a Tua presença, é a Tua glória, Senhor. Se manifesta em nossas vidas, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Aleluia, Jesus. Teu sorriso é vida em mim. Seguro estamos em Ti, Senhor. Seguro em Tuas mãos. Aleluia. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver.
desejamos, Pai, é o que nós anelamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor, te faz presente no nosso meio, Senhor, porque Tu és adorado, Tu és exaltado, Paizinho. Aleluia, Jesus. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim, eu seguro em Ti, Deus. Confiamos em Ti, Jesus. Em Ti, confio em Ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia, Jesus. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa. Aleluia, Senhor. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz. Aleluia. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva, Senhor. Aleluia. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade Tu és real, Jesus. voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto. aleluia, Jesus. No No lugar secreto, no lugar de adoração. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Oh, Senhor, quero ir mais fundo, Deus. Quero Leva-nos, ir Jesus. mais fundo, Aleluia, leva-me Senhor. mais perto, Onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia, Jesus. Nos rendemos, Pai, aos Teus pés, porque a Tua glória, a Tua presença, Senhor Jesus, é o que nós queremos, Pai, é o que nós precisamos, Senhor. Aleluia, Deus. A igreja pode ficar à vontade. Eu chamo